Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre os sinais do autismo de 12 a 24 meses. Para quem ainda não viu, já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os primeiros sintomas até os primeiros 12 meses de vida da criança. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a continuação, que seria dos 12 aos 24 meses. E eu vou trazer essas informações para vocês baseadas no que acontece aqui dentro de casa com o meu filho, lembrando que tem alguns sintomas que ele apresenta com mais intensidade, outros menos. Então assim, vou abordando com vocês brevemente em cada etapa. E antes de falar sobre esses sintomas, só uma breve explicação, porque eu vi uma pergunta bem interessante: por que as crianças têm autismo? E a resposta basicamente é porque a criança ela nasce assim, é um transtorno que acontece no desenvolvimento da criança. Há alguns estudos aí que diz que faz parte até mesmo de um histórico genético, mas nada comprovado ainda. Então assim, é um transtorno que acontece durante o desenvolvimento da criança. E normalmente, gente, dentro do autismo, vocês vão observar que existe uma série de atrasos. Nem sempre, né, um atraso, ele vem vinculado com o autismo, mas o autismo, ele vem sim vinculado com atrasos. Eu vou ainda trazer um vídeo para vocês falando sobre os principais atrasos até mais ou menos a faixa etária de 2 anos, que a gente está vivendo, né, atualmente com o nosso filho, que tem 2 anos e 4 meses de vida. E aí vamos falar dos sintomas e vamos começar pelo principal sintoma, que é um atraso. Normalmente é a porta, né, do descobrimento do espectro, que seria o atraso da fala. Nessa etapa, gente, de 12 a 24 meses, a fala ela já tem que estar presente de alguma forma, não só em palavrinhas soltas, mas tem que ter uma comunicação montada por frases, verbos, entre outros. E aqui o meu filho, que tem 2 anos e 4 meses de vida, ele ainda não tem a fala como comunicação. Ele faz imitações, mas imitar não significa verbalmente a comunicação. Se o teu filho ele tem algumas palavrinhas soltas e ele não utiliza a comunicação, contando o que aconteceu, montando frases, né, usando verbos, tentando se comunicar de alguma forma, ele pode estar dentro do espectro. Então, se seu filho apresenta um ou mais dos sintomas que eu vou citar nesse vídeo, é importante você procurar a ajuda de um profissional. O segundo sintoma seria a independência. A criança autista, normalmente, ela não pede ajuda e não demonstra interesse nas coisas que ela quer, e ela sempre busca fazer isso de forma individual. Então, gente, por exemplo, tem um brinquedo lá no alto. Essa criança, ela vai tentar pegar, vai tentar escalar, arrastar a cadeira, vai tentar fazer todos esses movimentos, assim, né, bem difíceis para conseguir aquele objeto. E quando ela não consegue, aí nós vamos pro terceiro sintoma, ela vai te usar como uma ferramenta para poder conseguir. Que é muito diferente, gente, dela tentar compartilhar com você o interesse que ela tem e te pedir uma ajuda comunicando, né? Ah, eu quero aquele brinquedo. Ela não te pede dessa forma. Normalmente ela vai lá, pega a tua mão e tenta te levar até onde ela quer para você ser uma ferramenta intermediária. Então ela não vai ali te demonstrar que quer o brinquedo. Ela vai pegar a tua mão e vai fazer com que você alcance e pegue. O próximo sintoma seria a ausência de expressões faciais, e também já vou falar aqui com o outro, que é um relacionado ao outro, mas também a ausência de identificar emoções, algum tipo de sensação. Eles têm essa dificuldade nas sutilezas, então ela não tem expressão facial e nem mesmo identifica a expressão facial do outro. Gente, uma observação antes de eu falar mais desse assunto, é que nem sempre vai ser assim, bem radical o sintoma. Ele nunca falou, ele nunca fez essa expressão. Às vezes a criança ela tem uma comunicação sim, ela tem um entendimento da expressão facial, mas normalmente quem está dentro do espectro do autismo tem uma menor quantidade esperada para uma criança que da sua mesma faixa etária que está dentro do normal. Então, falando aí sobre a identificação de expressão facial nos outros e também em si próprio, a criança ela não presta atenção, como por exemplo, sabe aquele momento, eu vi até num vídeo da Maíra Gaiato, ela citou um exemplo muito real que acontece aqui em casa,
Seria aquele momento que a casa tá assim, o caos, e a criança não percebe que é um momento inadequado para ela brincar, para ela pedir alguma coisa. Então, assim, isso acontece aqui com muita frequência e também naqueles momentos, né? Por exemplo, eu tô ali chorando e ele tá rindo. Ou ele está fazendo um ato, por exemplo, ele está me agredindo e ele tá rindo. Ou, por exemplo, ele tá assistindo um desenho e naquela cena do desenho é um momento muito triste ou um momento muito engraçado e ele não consegue acompanhar o sentimento que aquele desenho ou que aquela pessoa, o filme, enfim, ele não consegue entender a expressão, né, da emoção que tem ali naquela cena. E automaticamente, voltando para a criança, ela não consegue expressar da mesma forma. Então ela não consegue fazer uma expressão de alegria, de tristeza com a mesma frequência que uma outra criança faria. Outro sintoma seria ele agir como se não estivesse escutando. Principalmente ao chamado ao nome, que eu já citei lá nos primeiros sintomas, que normalmente a gente chama de 0 a 10 vezes, né? Que você chamou a tua criança, 80%, umas 8 vezes, ele deveria olhar na sua direção. Mas aqui nessa faixa de 12 a 24, não só ao nome, mas também as coisas que não são do interesse dele, ele finge que não tá escutando. Então acontece que às vezes a gente quer, né, chamar a atenção dele pra alguma coisa. Filho, olha isso, filho, olha aquilo. E ele tá ali no mundinho dele, ele finge que não te escuta. O outro sintoma seria mais relacionado com brinquedos, mas também com blocos, entre outras peças, assim, que ele tem, né, o hábito de enfileirar. O Steven tem muitos carrinhos iguais, aqueles carrinhos da Hot Wheels, sabe? Então ele pega os carrinhos e coloca um ao lado do outro, ou ele pega blocos e coloca enfileiradinho, gente, um do lado do outro. É até bonitinho, assim, a gente olha, pensa que ele tem um pouco de toque de organização, porque ele põe exatamente um ao lado do outro. E aí, falando de brincar, né, que ele tá ali enfileirando, vamos pro próximo sintoma, que seria a não duração de brincadeiras mais do que 5 minutos. E olha que eu tô colocando 5 minutos muito, porque tem brincadeira que não dura nem um minuto. E eu escuto muito de outros pais falando que é normal, que a criança não gosta, mas uma criança, assim, que não está dentro do espectro do autismo, ela dura pelo menos uns 5 minutos ali entretida com aquele brinquedo, principalmente se é um brinquedo novo. E o Steven não, aqui em casa, pode ser um brinquedo novo, ele vai demonstrar interesse em alguns primeiros minutos, mas não passa muito de 2 minutos, 3 minutos, não. Então ele enjoa muito rápido e ele quer logo trocar para outra brincadeira. O próximo sintoma está relacionado com a alimentação. E esse sintoma em específico, a gente observou que aconteceu exatamente depois dos 12 meses de vida. Antes ele se alimentava muito bem, mas depois ele começou a apresentar algumas dificuldades com a textura dos alimentos. Eu não sei nem falar se é dificuldade com a textura ou se é aceitação. Gente, eu não sei explicar bem, mas eu li que dentro do espectro do autismo a criança tem sim algum tipo de restrição com as texturas diferentes no mesmo alimento. Por exemplo, se eu vou dar para ele um arroz, sabe aqueles arroz que a gente põe tudo junto? Ele separa o alimento, ele tá mastigando, ele consegue com a boquinha dele separar e ele tira e não come aquelas partes que não estão dentro da mesma textura. E ele também tem alguns toques, assim, vamos dizer, com as cores. Às vezes ele tá se alimentando de algum, vamos supor, um arroz com açafrão, tudo amarelinho, e aí tem uma ervilha. Ele tira a ervilha, porque é de outra cor, e ele não come ela. O próximo sintoma seria a ausência do sim. É estranho eu falar isso pra vocês, porque eu realmente não sabia que isso fazia parte do espectro do autismo, só quando ele foi fazer, né, a avaliação pro diagnóstico, que a terapeuta nos informou que isso fazia parte, sim. No caso, ele é bem certo de quando ele não quer alguma coisa, mas do sim, ele já não tem, né, a verbalização, ele não balança a cabeça pro sim, ele tem presente o não. Inclusive, é uma das únicas comunicações que ele tem com a gente, né? A gente pergunta alguma coisa, ele sabe afirmar quando ele não quer alguma coisa, mas quando ele quer, ele não consegue dizer o sim, se a comida tá gostosa, ou se ele quer aquele brinquedo. Ele vai lá e pega, a gente sabe que ele quer dessa forma, mas ele não diz o sim e nem balança a cabeça pro sim. O outro sintoma seria o contato visual, e como eu falei lá atrás, gente, não significa que a
criança não tem, né, 100% ausente dos sintomas. Mas, aqui no caso, o contato visual do Steven é reduzido comparado com uma criança da sua mesma faixa etária dentro, né, do normal. Ou seja, ele olha nos nossos olhos? Olha. Só que ele não olha o quanto uma criança deveria olhar. Ele não tem uma troca de olhar com a gente de espera, querendo que você faz mais, ou a criança te olha esperando que você faça algo. Ele não tem essa comunicação com a gente no contato visual. O olhar dele é compreensível, ele olha pra gente, né, entende o que a gente tá falando, mas é também muito relacionado com o interesse dele. Se no momento ele não tem interesse naquilo que você tá falando, ele não vai olhar no teu olho. A gente às vezes, né, fala, filho, olha aqui, filho, olha no meu olho. Principalmente se ele quer alguma coisa, esquece. Ele não vai olhar no teu olho. Ele vai olhar obsessivamente pro objeto, pra coisa que ele quer, mas não existe essa troca de contato visual. O outro sintoma seria a compreensão de comandos. E essa compreensão de comandos, até no vídeo da Maíra Gaiato, eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo porque é muito útil o vídeo dela. Na verdade, ela é uma profissional da área e ela tem, né, propriedade do assunto. Eu compartilho o que eu passo aqui dentro da minha casa. Mas no vídeo dela, ela fala, né, que não significa que a criança não execute comandos. Ela tem dificuldade de fazer novos comandos diferente do habitual. Por exemplo, quando você troca a fralda da criança e aí você pede para ela jogar no lixo. A criança vai lá e joga no lixo porque tá habitual, ela já cansou de te ver fazendo isso. Mas se você pedir um comando diferente, por exemplo, coloca a fralda debaixo da cama, ela vai saber executar essa atividade? Eu achei muito interessante ela citar esse exemplo, porque às vezes assim, a gente tá tão acostumado a pedir a mesma coisa e a gente fala, Naná, meu filho sabe fazer tudo. Ele sabe pegar água, colocar o prato na pia ou pôr a roupa no cesto, porque são atividades do nosso dia a dia. Então assim, pede um comando novo para saber se teu filho consegue executar ou não. E esse sintoma eu resolvi trazer porque aqui em casa, se a gente pede algo novo, diferente do habitual, o Steven fica perdido assim, meio que procurando o que ele faz, e a gente observou isso nele, que é bem frequente. E aí já vem, né, pro próximo, que a gente estaria falando sobre a repetição de comportamentos. No caso, ele sempre quer fazer as mesmas coisas da mesma forma. Se ele brinca com os carrinhos, ele quer brincar da mesma forma. Se ele tem um hábito de comer, ele quer comer sempre no mesmo lugar. E ele tem uma certa dificuldade, um certo bloqueio de alterar aquela rotina dele. Ele quer que seja feito da forma dele, como ele sempre faz, né, sem alterar um pouco. Então ele continua meio que dentro de uma rotina de hábitos diários que ele tem muita dificuldade de mudar. Outro sintoma seria a questão de compartilhar brincadeiras. E compartilhar, normalmente eu vou usar a mesma faixa etária, porque ele tem uma amiguinha que ele vem aqui. E a gente observa que ele gosta de estar em contato com outras crianças, que normalmente muitas pessoas falam assim, nossa, mas teu filho não parece, né, ser autista, porque ele gosta de estar em contato com outras crianças, mas não significa que a criança não tem interesse no coleguinha. Mas a forma dela brincar é diferente. O Steven, ele apresenta uma grande dificuldade de interação e de compartilhamento. Ele brinca com a amiguinha, mas, gente, ele não divide as coisas dele. É como se as coisas dele fossem dele. E, além disso, o que não é dele também. Ele vai lá, brinca com a criança, mas se ela tocar nas coisas dele, ele se chateia, fica muito nervoso, até mesmo agressivo, chora. Normalmente, né, não existe essa troca de compartilhamento das coisas, né? Toma, brinca com o meu brinquedinho um pouco, deixa eu brincar com o teu. Não, ele quer tudo pra ele, o brinquedo é dele, ele não compartilha, ele não divide. O outro sintoma já vai um pouco relacionado com o que eu acabei de falar pra vocês, sobre agressividade. Ele tem uma mudança de temperamento muito instantânea e ele traz a agressividade como uma forma até mesmo de comunicação. Bom, vamos lá, vamos pensar assim, que se você tá ali, criança mesmo, e você discutiu com uma criança, ela não vai ficar, né, discutindo, falando sobre o que ela acha e tal. Ela vai lá dar um tapa
papo e resolve. É mais rápido, mais fácil. E assim acontece aqui em casa. Além dela ter ausência, né, da fala, no caso o Steven tem ausência da fala, ele não consegue se comunicar e dizer pra gente o que ele tá sentindo, o que ele quer, ele usa o toque como uma forma de comunicação. Só que o toque dele não é delicado, tá, gente? É um toque, assim, realmente é uma agressão. Ele bate na gente e ele não sabe, né, de se isso tá sendo bom ou não, porque lembra lá atrás que eu falei que ele tem dificuldade de relacionar os sentimentos e tal? Então, ele acaba não sabendo que esse toque é uma questão agressiva com ele mesmo e com a gente. Então, ele se bate, se morde e também agride a gente, principalmente quando ele quer alguma coisa. O outro sintoma também está relacionado um pouco dentro da questão da agressão e sobre outras situações. Mas, por exemplo, a criança dentro do espectro do autismo tem uma certa limitação a não reacionar à dor. Normalmente, né, quando ele se machuca ou quando ele mesmo se autoagride ou quando agride alguma pessoa e ele tende a se machucar, ele não sente a dor que ele deveria, da forma que ele deveria. E o próximo também, já falando, ele também não tem noção do perigo. Isso é uma coisa que a gente observou bem de pequenininho, mas começou a intensificar a partir depois dos 12 meses, porque começou a aumentar o número de aventuras aqui em casa. Mas ele não tem, gente, nenhuma noção do perigo. Ele não tem noção de altura, passar perto de alguma coisa, de algo quente, de algo que vai cortá-lo, que vai machucá-lo, ele não tem noção nenhuma. E assim, né, muitas pessoas podem até falar, Thaís, mas é criança é assim. Mas a criança tem um senso, né, uma noção de que ali é um limite para ela, de que aquilo pode machucá-la. Então, ele não tem essa diferenciação. A gente sempre tenta, né, explicar, mostrar que não pode, mas quanto mais a gente mostra que não pode, parece que ele quer ir lá e fazer. O outro sintoma também seria o grande apego por um objeto específico. Aqui em casa ele tem um grande apego pelo macaco dele. Para quem nos acompanha já deve ter visto esse macaco em algum momento aqui, mas desde pequenininho ele tem, né, muito apego, ele só dorme com esse macaco, ele morde esse macaco, é o grude dele, e isso é sim um dos sintomas, tá? Um grande apego a algum objeto específico e ter aquele objeto como uma forma de segurança para ele. Outro sintoma seria o grande interesse em brincar com água e ingerir muito líquido. Isso chamou muito nossa atenção quando a terapeuta nos apontou que fazia parte, porque assim, é uma coisa que desde pequenininho ele ama, gente. Ele ama tomar banho, ele ama brincar com a água. Se ele vê água, ele passa horas brincando com água, tanto beber muito líquido, que se você deixar 5 litros de água, ele vai tomar os 5 litros, ele não tem noção de que deu, né, que tá suficiente, quanto brincar com a água. Não me pergunte o porquê está dentro dos sintomas, mas faz parte, inclusive, é uma pergunta que tá na entrevista, é uma das perguntas que a gente chamou nossa atenção quando a gente viu, e é um dos sintomas aí dentro desse questão do espectro do autismo. E para finalizar, vamos resumindo aí, né, que uma criança que tá dentro do espectro, ela apresenta vários tipos de atrasos, então busque a ajuda de um profissional, oriente-se com seu pediatra ou com o neuropediatra, que é o profissional que leva, né, para poder entender um pouco mais sobre o espectro. Saiu o resultado do estudo genético do Steven, nós pegamos ele em mãos. Quero trazer um vídeo para vocês para poder falar dentro desse estudo genético. Eu já fiz um vídeo aqui falando para vocês como que foi a avaliação, vários vídeos, vou deixar todos linkados aqui em cima. E eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deixem a avaliação aqui no vídeo, se gostaram, se não gostaram, comente aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!